final de dia, bom início de noite, é uma situação muito bem-vinda, né? Participar da mesa no dia do encerramento, para mim é muito significativo. Não dá tudo? Dá para Tá. Se estiver projetando bem, ou melhor, se não tiver, eu corrijo. Então, a mesa de hoje fala sobre criatividade na arte, né? Como eu venho de uma perspectiva, enfim, de músico, sou professor de piano aqui na universidade, eu decidi falar sobre a interpretação musical como um ato criativo. E como é que é aqui? Certo. Naquele primeiro slide eu havia ensaiado, eu fiz um roteiro para não perder, cumprimentar os colegas de mesa e o moderador. Mas seguindo, né, já vendo a minha formação, nesse primeiro slide eu compartilho com vocês a imagem do Conservatório de Música onde eu estudei. Eu tive a sorte de, na minha cidade, ter um conservatório estadual que possibilita, assim, de uma forma democrática, né, o estudo de música e tal. E vem de uma configuração assim, atípica para uma parte da cidade do país, porque Minas tem muito essa coisa da tradição do estudo, a presença dos conservatórios. No caso da minha cidade, havia compositores com ofício religioso compostos para as datas, né, do calendário da igreja, com solistas e tal. Mas eu peguei o conservatório, enfim, essa sede ela foi uma antiga mansão, né, que tivemos a sorte do Estado incorporar com essa função. E, enfim, foi uma bela oportunidade, mas digamos que eu não estudei com aquela velha guarda de professores. E o que eu gostaria hoje, eu peço licença, porque vai ser um relato bastante pessoal, servindo de fio condutor da minha trajetória. Sabe, assim, como pianista, aluno desde a época do conservatório e chegando, né, hoje pesquisador, docente. Hoje eu decidi mostrar, quando eu pensei como falar sobre criatividade, todo o tempo eu fiquei esbarrando assim, nos aspectos de construção que não permitem a criatividade ocorrer, sabe? E acaba que eu vou transitar muito assim com relação aos espaços formativos da formação do músico e problematizar isso nesse sentido. Assim. Para mim é marcante porque nesse semestre, por exemplo, eu estou iniciando a minha atuação como professor do programa. É um marco na minha caminhada como pesquisador, eu digo adulto, sabe, aquele que pode orientar e tudo mais, né? Mas então, caminhando, eu vou acabar por questionar algumas coisas que são referentes ao letramento. A educação musical, a formação do músico, ou seja, do intérprete, desde o início, ela é muito voltada para desenvolver habilidades. Uma das principais é o desenvolvimento de literacy, né, nesse termo da autora, que muitas vezes é traduzido como alfabetização, ou seja, a capacidade de ler partitura. Aí acaba que muitas vezes isso fica como a principal ênfase. Eu passei por isso no conservatório, né, onde eu fui formado. E aqui, no trecho abaixo, né, é uma proposta sobre a alfabetização que a autora pegou, e ela acrescentou o aspecto musical. Então, a alfabetização, eu adotei esse termo mais neutro, né, do dicionário,
ela incluiu, adaptou a definição, né, da Unesco, e eu ressaltaria, né, que mais do que a capacidade de decodificar, né, a escrita, é a capacidade de compreender, interpretar, criar, comunicar, calcular, né, isso é de tradução, mas assim no sentido de operar mesmo, né, utilizando materiais impressos relacionados a diferentes contextos. Envolve um contínuo de aprendizagem que permite aos indivíduos alcançar seus objetivos musicais, mas também desenvolver seus conhecimentos potenciais e participar plenamente da sua comunidade, o que dá uma dimensão mais complexa, né, do que simplesmente ler. Né? Eu estou aqui no slide 3, mas eu vou voltar para esse porque eu ainda havia. Esse é o 2. Esse já é o 3, certo. Que com relação a esse aspecto, né, da alfabetização, né, eu também vou querer problematizar um pouco isso já assim, do acumulado da minha experiência. Eu fui levado a pensar um pouco sobre os espaços de aprendizado, né? Então, espaços onde a gente tem uma aprendizagem formal, né, um ensino mais tradicional, como o conservatório, e aqui, em contraste, eu vi que muitas vezes, né, ao contrário assim, do perfil de alunos que entravam, como na minha época, no meu sudeste, espaços de aprendizagem informal. E eu já posso adiantar que ambos trazem muitas vantagens e limitações características de cada, sabe, possibilidade, e que definitivamente não é nenhum nem outro, assim, absolutamente, que ajudaria a fomentar, né, a criatividade, fazer musical criativa, assim, né, de forma exclusiva. Então, seguindo, eu já estou falando sobre esse aspecto de alfabetização, criando um paralelo com a linguagem, ou seja, com a capacidade de ler, porque no conservatório que eu estudei, eu comecei cedo, com 8 anos. E para vocês terem dimensão de como que a leitura de partitura era uma ênfase, havia um cursinho que a gente fazia e depois a gente fazia uma seleção para entrar. No cursinho a gente aprendia assim, claro, de sol, pentagramas, 5 linhas, notas das linhas, notas dos espaços, e digamos assim que desde o início o enfoque, mesmo nas aulas de instrumento, era na habilidade de decodificar o texto, mas assim, no sentido de identificar as notas e tocar as notas, sabe? Certo, eu acho que isso me faz caminhar que essa tradução dessa proposta provocadora da autora como alfabetização tem outras possibilidades, assim. A que eu acho que eu usaria seria letramento, porque ela enfatiza um uso social, cultural, sabe, da leitura e da escrita. Sabe, como no caso da música, né, da leitura musical, mas também envolve proficiência, ou seja, domínio, né, da linguagem, fluência e competência no sentido de habilidades integradas, assim, né, no sentido de conhecer, de interpretar, de comunicar, de poder criar, operar em cima, né, dos signos, né, da escrita musical. Como eu disse, né, no conservatório, houve na minha formação uma ênfase muito grande no aspecto da decodificação, né? Então, assim, desde os 8 anos até eu sair de lá, quando, enfim, descomplexar, a estrutura do curricular ficava mais complexa, tinha muita ênfase assim, no treino auditivo, mas um treino auditivo mais da capacidade de reconhecer alturas e fórmulas rítmicas e transcrever,
a história era vista como uma coleção assim, de eventos factuais, assim, não dizia muito. A própria interpretação ela não tinha muito contexto, ela não tinha nada de historicidade, e mesmo as análises, a gente não observava a construção de sentido ao analisar, e a própria performance acaba ficando assim, sem uma intenção comunicativa, mas assim, como sobreviver ao palco. Né? E assim, de pequenininho, eu passei por coisas assim, muito engraçadas, do tipo, logo no início eu ganhei um tecladinho eletrônico, assim, de teclados pequenas, eu ficava tirando música de ouvido, quando eu mostrava para a professora, ela falava, não pode usar o ouvido, sabe? Imagina eu falar isso assim, nossa, eu tenho que correr. E coisas do tipo assim, competências de habilidade técnica, sabe? Estudar escala sem entender nem qual que era a maneira que os dedos se organizam, e a professora ficava, vira. Mas aos 13 anos eu tive contato com o professor, depois de um ponto de virada, que foi enfim, eu tive um espaço de um piano de uma senhora muito idosa, com pretexto de aulas particulares, era uma senhora de 90 anos, que na verdade ela nem a pianista ela era pianista de cinema mudo, mas ela era violinista, enfim. Eu tive, pela primeira vez, a oportunidade de ter contato com o instrumento de forma não mediada, e também uma biblioteca dela. E foi quando eu me dei conta que eu conseguia ler música. Eu não sabia que eu sabia ler música. Eu estava passando por um treinamento, né, de choque, assim, mas em decorrência disso eu me desenvolvi bastante rápido, assim, a ponto de chamar a atenção de um professor, né? Por conta disso eu coloquei esse slide como mnemônico, porque a peça tem o título Dedicação, de certa forma eu dedico a memória desse professor, que mesmo ainda partindo, assim, sabe, de um paradigma muito conservatorial, ele me ensinou, sabe, assim, a sentar o piano, a ler a partitura, a fazer sentido das coisas. Isso foi um ponto assim, muito marcante no sentido de eu conhecer as minhas capacidades, e isso fomentou muito assim, meu interesse e o meu progresso. Ainda aí, eu ilustraria, aqui eu coloquei em oposição 2 edições de uma Sinfonia 3 Vozes de Bach. Na primeira, a edição que eu estudei com esse professor, eu estava homenageando ele, Batista Caetano de Almeida Neto, da minha cidade, e ao lado, uma edição da mesma sinfonia, porque com o professor Batista eu meio que fiz tudo, ele me deu uma formação extensiva, isso é muito positivo. Essa edição aqui, ela passa por um processo de interferência editorial, porque a partitura original é muito lacônica, ela carece de informações. E o meu próprio professor na época falava que não, só pessoas muito peritas, experimentadas, poderiam se meter a interpretar uma partitura limpinha dessa. Foi quando eu fiz aulas particulares em uma cidade próxima, com um professor que era de pianista, de uma boa linhagem, né, de pessoas proeminentes assim, do piano. Ele também teve contato com música historicamente informada, e foi a primeira vez assim, que eu vi a perspectiva de poder interpretar o texto assim, de forma não mediada, justamente no repertório barroco e clássico, que era o que me causava mais transtorno na universidade. Essa peça anterior, peças românticas, assim, eu ia muito bem, sabe? Porque o tipo de notação, de elementos da partitura, eles faziam muito sentido para mim. Ao contrário de quando eu, enfim, estudava peças barrocas e clássicas com uma edição cheia de interferências, né? Mas, enfim, rapidamente, com esse professor, quando eu fiz aulas particulares, eu notei que toda a partitura é passível de interpretação, não existe uma objetividade. E eu rapidamente transferi isso para o meu repertório, para tudo que eu lia, para tudo que eu preparava. Isso me fez muito bem. Isso daqui, né, o frontispício e um pouco do trecho
de uma obra do Carl Czerny, que na época eu falava Czerny, vocês devem estar familiarizados, enfim, foi um discípulo de Beethoven, mas de uma perspectiva mais completa. Ele escreveu uma série de estudos, ele é famoso por escrever milhares de estudos. Eu fiz exaustivamente centenas, dezenas de estudos, pelo menos, voltados para o desenvolvimento técnico, digital. Mas eu noto que houve um apagamento, que eu digo canônico, Czerny foi um desses personagens que contribuiu para isso, assim como a figura de Beethoven, o mestre dele, mas assim de maneira involuntária, onde houve um apagamento de um aspecto, por exemplo, de Czerny. Isso foi aproveitado do ponto de vista do do desenvolvimento digital, no entanto, ele tem obras como essa, que é a Arte de Preludiar, que serviu também de título para o texto do meu projeto de pesquisa, ao ingressar nesse programa. Então, seguindo, aqui é a arte da fantasia, o esclarecimento sobre como fantasiar, improvisar. Por que eu estou colocando essas coisas? Porque é uma dimensão que eu não experimentei, que na formação do músico, mas eu acredito que assim, como decorrência de também acomodações musicológicas, sabe, assim, desde seus primórdios. O próprio Czerny, ele provocou um apagamento de si mesmo como compositor, porque ele escreveu obras extremamente, vamos dizer, representativas, que ficaram na escrivania, porque ele assumiu um papel assim, como músico de música leve e voltada para a formação técnica. Seguindo, esse foi um outro momento que isso é muito relevante, que já foi no meu mestrado. Eu me deparei, na minha pesquisa, eu me propus a interpretar essa peça Mutazione 3, do Cláudio Santoro, e ela enfim, eu me deparei com desafios onde eu tive que lidar com uma notação, como interpretar uma partitura com uma linguagem e símbolos assim, que não eram muito familiares, e também com aspectos, assim, vamos dizer, organológicos, relativos à materialidade do instrumento que eu tinha que abordar para tocar de uma maneira expandida, nas cordas, tocando harmônicos, com baquetas, e a própria fita. E o que eu quero estabelecer com isso é que é um repertório que fica muito datado rapidamente, sabe? Certo. Aqui, eu estou dando esses saltos, eu espero conseguir depois conectar com esse ponto anterior. Nesse momento ainda na UFRJ, foi quando eu tive, assim, por falta do que fazer, eu já havia terminado o mestrado, estava trabalhando como sobreviver no Rio de Janeiro, eu tive um convite, assim, que eu não recusei pelo meu colega, mas foi uma coisa admirada para mim, que eu passei a estudar contínuo, realização, de baixo contínuo, baixo cifrado, com o professor Marcelo Faguerdão. Eu fiz 4 semestres e para mim isso foi muito representativo, abriu várias perspectivas para mim, mas mais assim, no sentido analítico. Certo, 2 minutos. Então, correndo, isso daqui representa uma partitura do livro, uma seleção do Nikolaev, que é um livro muito adotado na formação assim, na Rússia, no bloco soviético, e isso já me remete ao período que eu estava aqui. Então, sendo bem ligeiro, o que acontece é que isso aqui representa os desafios que eu encontrei quando eu vim para o EAP. E o que eu me deparei foi com um currículo muito voltado para o uso do piano por todos, inclusive quem não é pianista, para desenvolver habilidades assim, que não são as mais produtivas de quando vai se utilizar o piano, nem mesmo para os próprios pianistas. E aqui seguindo, uma edição super recente do livro com o qual o professor Faguerdão usa para ensinar contínuo e o pensamento contínuo, que saiu em edição em português, está na página da pós-graduação do programa da UFRJ. Ele é gratuito, ele é fantástico, qualquer músico pode ler, é muito. Dá para se orientar a partir dele. E assim, as minhas conclusões é que outras pessoas têm pensado e percebido como eu, nessa minha trajetória aqui, que passou por várias acomodações. Eu vou dizer que, dentre elas, vamos dizer, uma readequação curricular
da função da presença do piano, principalmente para um instrumento como uma ferramenta complementar, que foi enxugado, passou a ser em formato coletivo, passou a focar em competências outras que não são meramente pianísticas. E assim, como um relato final, já vocês lembram assim, que existem outras pessoas pensando assim dessa mesma forma, o que eu quero só explicitar é que com todos os meus alunos, mas sobretudo os alunos da educação musical, que entram com muitas lacunas na formação, né, em contraste com aquela formação extensiva que eu tive no conservatório, no de habilidade, treinamento, Carnaval 2, teoria, é que a perspectiva do baixo cifrado, que é uma coisa da música antiga, ela tem muito a ver, ela situa a gente que essa música que a gente sacralizou como clássica e canônica, ela foi gerada no pensamento onde o arranjo, a mobilidade, a compreensão da estrutura para a expressividade, ou seja, em consequência para o fazer musical, é muito mais contemplada. Então, assim, eu peço desculpas por não ter gerido bem meu tempo, mas apenas para dizer que, a partir dessa abordagem da música antiga, eu consigo fazer com os meus alunos um processo onde eles acabam, vamos dizer, tapando várias lacunas da formação e depois, no fazer da música popular, de Djavan ou Ivan Lins, fazer essa correspondência de uma maneira onde eles que antes não sabiam vestir o instrumento, o piano, eles vestem de uma maneira muito mais natural e de propósito do que se eles tivessem que estar preocupados em apenas decodificar o texto e acertar as notas. Basicamente